Muito bem, sejam bem-vindos novamente à nossa aula 19 do dia 6 de agosto de 2021, às 16 horas e 28 minutos. O que a gente vai ver hoje? A mesma área administrativa, agora colocando na prática, usando ela com banco de dados e a partir de agora com o MySQL. Professor, por que você já não começou com o MySQL? Porque eu acho que o impacto seria maior. Né? Vocês já viram como é que se conecta um banco, já viram como é que insere, como é que consulta. Viram o básico, mas eu não quero ficar perdendo tempo com o SQLite. Até porque, se vocês lembram, e aí eu vou abrir aqui rapidamente, se vocês lembram da aula passada, no final, salvar tudo. Vocês foram embora e a gente estava com um problema. Vocês lembram? Que, se eu rodar aqui, vou dar um play. Luiz, eu prometi não voltar mais ao banco, mas é só para a gente retomar da aula passada, tá? Então, a gente estava com um problema que a gente não... Ele ficava rodando, não dava retorno, né? E aí, só podem ir, estava no horário de vocês da aula seguinte, que eu acho que era geografia, mas aí eu segui gravando, né? Não sei se todo mundo assistiu, não sei se alguém assistiu, mas logo na sequência eu identifiquei o problema, resolvi e a gente finalizou. Mas para quem não assistiu, qual era o problema? Aqui no Sacar, né, só retomando rapidamente, a gente fazia o require aqui da conexão do banco, da conta corrente do caixa eletrônico, porque para sacar, primeiro a gente consultava o banco, né, para ver se ele tinha saldo, né, para daí depois, para depois sacar, né? Então aqui, ó, ele fazia uma consulta do saldo, tudo, e aí se fosse possível, ou seja, se ele conseguisse sacar, ou seja, se ele tivesse saldo, aí a gente fazia um update para efetivamente sacar e atualizar o saldo. E qual o erro que tinha dado? A gente fez uma conexão aqui para consultar o banco, né, para poder ver se ele tinha, para ver o saldo, tudo, e ver se ele tinha condições de sacar aquilo que ele queria, né? E depois a gente chamou o caixa eletrônico para fazer o saque aqui dentro. E aqui a gente fez uma nova conexão. E era aí que estava travando, porque o SQLite, de tão simples que ele não aceita duas conexões em paralelo. Né? E aí aquilo ficou travando ele. Então eu tirei toda a parte do banco daqui e voltei para cá e fiz tudo na sequência. Tá? Então, se a gente relembrar aqui está o form, né? Eu digito o CPF e o valor de sacar, né? Vou digitar aqui o CPF e vou sacar R$1, que não sei se tem saldo. Saque efetuado com sucesso, vamos ver. Extrato, o saque era esse aqui. R$6. Então, o saque deu certo. Então, a gente preenchia os dois campos, pegava os dois aqui, ok? Conectava no banco, fazia uma consulta com esse CPF, né? O processo de consulta é aqui. Da consulta eu pegava o saldo, mandava lá para o caixa eletrônico, para ele tentar sacar. Ele respondia com verdadeiro ou falso, dizendo, ó, deu para sacar, não deu para sacar, né? Tem saldo, não tem saldo. Lembrando aqui, ó, o sacar é bem simples, ele só confere com saldo, se der certo, retorna true, se não, retorna falso. Ok? Então, se retornou verdadeiro, ou seja, se ele tem saldo, a gente manda um update para o banco, mandando o novo saldo, né, já que ele tirou dinheiro, o saldo diminui e joga para o banco. Tá? Então, foi isso que a gente fez e encerrou na aula passada. Teve esse pequeno contratempo no final, porque a gente tentou fazer duas conexões do banco e o SQLite não permite. Então, com o encerramento disso, a gente encerra, na verdade, duas etapas na disciplina. Esse exercício de banco, né, de caixa eletrônico, que ninguém aguentava mais, e o uso do SQLite como SGBD, como Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, a partir de hoje, a gente retoma
e aí por um bom tempo, cadê a aula 19? Tá aqui. A gente retoma agora com o nosso sebo, trabalhando na área administrativa. Isso aqui vai nos tomar bastante tempo, né, para a gente fazer tudo. E agora não mais com SQLite, e sim com o MySQL. Professor, a gente vai fazer a instalação do MySQL hoje? Vai. A gente vai fazer a instalação do MySQL hoje. Deixa eu, ao invés de eu abrir isso aqui, eu vou abrir direto a pasta admin. Abrir sebo. Quero ficar direto com admin. Não quero nada do sebo. O site do sebo a gente vai deixar de lado. Por enquanto. Tá, então voltamos aqui. O primeiro passo no nosso... Vamos dar um play nesse aqui. Play. Ok. O primeiro passo, então, para a gente começar a trabalhar com a área administrativa nossa, seria cadastrar um produto, né? Cadastrar um disco. Eu coloquei de forma muito simplificada aqui, né? Artista, título e valor. Claro que pensando em termos de banco, ele vai ter aquele código, ID. O certo seria ter uma quantidade, né, para ser o nosso controle de estoque, mesmo que simplificado, para a gente fazer teste, não tem estoque, não põe à venda, ou tem 2 e o cara quer comprar 3, também não vai dar para vender. Então, algumas coisas dá para a gente evoluir quando a gente for pensar no banco, né? A primeira coisa, então, seria a gente fazer a instalação do banco de dados. Se a gente vier aqui, deixa eu abrir novamente, projeto, descrição. Ai, não, era o PDF. Descrição do projeto. No caso da livraria, eu já dei mais ou menos a ideia de campos, né? Claro que aí vocês vão pensar em outro. Por exemplo, eu pensei nessa quantidade agora, né? Então, vocês têm que pensar com mais cuidado. Mas, da livraria. Título, autor, ISBN, editor, edição, ano de publicação, estilo, categoria, resumo, valor, promoção, a capa. Aqui eu coloquei 3 campos, mas aqui precisaria gravadora, precisaria ano do lançamento, precisaria talvez a quantidade de faixas, o nome das faixas do disco, mas claro, aqui como a gente vai usar isso aqui para praticar, a gente não vai ficar se alongando, né? Até porque quanto mais campos, mais toma tempo, mas em termos de complexidade não vai mudar se eu estou cadastrando 3 ou 10, o trabalho vai ser o mesmo, o trabalho é maior, mas a complexidade. Então lembre que vocês vão colocar bem mais coisas, e inclusive a imagem. Mas a gente vai começar só com isso aqui. Eu só vou acrescentar a quantidade. Quantidade eu vou colocar. Eu já vou colocar aqui no formulário valor quantidade no estoque. Então, isso aqui eu quero. Quantidade. Ok. Tá, quantidade no estoque. Muito bem, então vamos para o MySQL. Não percam essa parte que é muito importante. Isso aqui, inclusive, talvez vocês precisem rever quando forem instalar em casa. MySQL, vocês já trabalharam, né, na disciplina de banco, imagino eu, ou vocês falaram, não sei. Se não foi MySQL, foi Postgres, eles são muito parecidos nesse sentido. Então, quando a gente estava com o SQLite, o nosso banco ele era nada mais do que um arquivinho, né? Se a gente voltar aqui na aula 18, tem aqui o meu banco fc.db, um arquivo binário com a tabela lá dentro, os dados da tabela, tudo de forma, tanto que ele é 8K, né? Tem quase nada e 8.000 bytes, 8.000 caracteres. Se a gente tentar abrir num bloco de notas, vai aparecer um monte de lixo, porque ele não é um arquivo texto, ele é um arquivo binário. Ó, é
uma bagunça, que só o próprio programa dele que vai entender. A gente mais ou menos tem uma ideia. Então, os bancos de dados armazenam seus dados em arquivos, mas não de forma tão simples assim que a gente acesse um arquivo. Os SGBDs, que a gente chama, né, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, você pode ter dentro desse grande servidor, desse grande serviço, vários bancos de dados, várias bases de dados. Aqui a gente faz elas de forma separada, né? Se a gente fosse criar um banco sebo, ou discos, ou alguma coisa assim, eu ia criar um novo arquivo, totalmente independente desse. Em um sistema grande como é o MySQL, como é o Oracle, como é o Postgres, DB2 da IBM, tantos outros bancos, eu sempre cito os mais conhecidos, né? Você entra numa aplicação e lá dentro você cria quantas bases quiser, e dentro dessas suas bases você cria quantas tabelas quiser, e ali está livre para inserir dados. Então você instala esse serviço e geralmente você instala uma ferramenta para poder utilizar, né? No caso, esse aqui, o banco era só esse arquivinho tosquinho, e a ferramenta era essa que a gente utilizou, né? Muito simplinha, mas que para o nosso caso resolveu. Professor, vamos continuar nesse slide, eu estava gostando, resolve. Não, ele não vai resolver para a gente. Primeiro, a gente já viu uma limitação dele, e outra coisa que ele não tem, e a gente vai precisar, é o armazenamento de imagens. Né? A gente vai precisar, no nosso site aqui, né, guardar as imagens dos produtos. Então, ele não serve. Então, adeus SQLite, obrigado, né, enquanto seja existir. Então, vamos instalar o MySQL. Então, o que a gente vai precisar? Do MySQL, o banco de dados, ferramenta administrativa. Se a gente for fazer isso da forma tradicional, né, como inclusive é utilizado em servidores no mundo real, a gente vai ter que baixar o MySQL, instalar, configurar o usuário, configurar um monte de coisa. Depois a gente vai ter que instalar uma ferramenta e também fazer essa configuração. É difícil? Não, mas dá um certo trabalho e eu entendo que não é o foco da disciplina. Não é as disciplinas que geralmente utilizam com a criação de serviço, configuração, é mais na parte de redes, nesse caso, né, ou sistemas operacionais, mas seria mais de redes. Então, a gente vai buscar uma ferramenta que vai facilitar isso para a gente. E existe uma muito conhecida, principalmente do mundo PHP mais MySQL, né, esse casamento do PHP e MySQL, que não tem nenhuma relação oficial direta, ele é um casamento antigo. Eles trabalham juntos aí há uns 20 anos e trabalham muito bem. É tanto que foi lançada essa ferramenta chamada de XAMPP, voltada exclusivamente para instalar já PHP, com MySQL, com Apache, com tudo prontinho para instalar e utilizar. Né, se a gente vier no Wiki aqui, agora eu fiquei curioso para saber quantos anos existe o XAMPP. Eu não olhei isso antes. Multiplataforma, babá. Não fala desde quando existe. Mas, olha, tem uns 15 anos tem frouxo isso aqui. Frouxo que quando eu comecei a dar aula já existia. Então, é um pacote antigo e muito útil. Para estudo, tá, pessoal? Ferramenta para estudo, como a gente está fazendo. Para site pequeno também. Mas pensar em sistema grande, ninguém vai usar Xampp. Vai baixar o MySQL, vai baixar o PHP, a sua ferramenta, o Apache, vai baixar tudo separadinho. Tá joia? Então, vamos aqui. Xampp para Windows. Baixar outras versões. Clique aqui para outras versões. Eu já baixei. Eu baixei no Linux. Para PHP 8. Ok. Eu imagino que vocês tenham PHP 8, a maioria de vocês. Se a gente vier aqui no prompt, professor, eu não sei que versão do PHP eu tenho, calma. Faz PHP-version 8.06. Então é o PHP 8, a gente vai então poder pegar o XAMPP 8 para PHP 8.09. Clique aqui para ver outras versões.
Aí os outros são PHP 7. Então, essa página de download, eu já vou mandar para vocês aqui. Depois eu posso postar também. Beleza, Luiz? Faz tempo que o Luiz aí, né? Consegue disponibilizar para a gente esse exemplo do banco? Qual o exemplo, Vitor? Alô, alô, eu caí? Aqui está aparecendo, você perdeu sua conexão. Ixi. Não, professor, você tá aqui. Alô, deu uma caída, né? Mas você ficou aí? Voltei? Voltou, voltou. Deu escorregado. Vitor, na verdade, você me pediu aí, deixa eu ver se eu tenho chat ainda. O caixa eletrônico, na verdade, é uma atividade, né? Nos vídeos vocês vão ver boa parte desenvolvendo, mas tem uma atividade aí para vocês fazerem que eu... Dá para quando ela? A atividade 6, até o dia 12. Então tá até semana que vem aí. Atividade 6. Aqui, atividade 6. Tarefa. Ou era... o 6 já era do retrô, né? Do caixa eletrônico já foi. Tá, Vitor, eu vou postar, então, isso, o que a gente finalizou do caixa eletrônico, eu vou postar na aula principal. Deixa eu ver aqui qual aula que eu posto. Aula 18. Na aula da aula passada, que a gente finalizou. Tá? Então, a pedido do Vitor aí, eu vou, assim que encerrar a aula, se eu esquecer, aí vocês me lembram depois, eu vou postar o código do caixa eletrônico na aula passada, né? Na página lá, na aula 18. E nessa aula 19, eu vou postar o código da área administrativa. Ok? Então, vamos voltar ao Champ. Então, vocês vão ver a versão, vão baixar ele aqui, tá? Ele não é muito grande, médio, né? 160 MB, e vão instalar. A instalação não tem nenhuma dificuldade, a gente vai fazer junto agora. Tá aqui o meu baixado já. Tomara que seja rápido mesmo. Só os alertas. Então, essa primeira tela aqui com opções, ele mostra tudo que ele tem para instalar, só que a gente não precisa de metade disso. O que a gente precisa? Do MySQL, do PHP e do PHP-MyAdmin. Então, aqui no primeiro grupo, que tem servidor, a gente não precisa do Tomcat, que é um servidor Java, a gente não precisa desse Mercury Mail, que é um servidor de e-mail, e a gente não precisa do FileZilla FTP Server, que é um servidor de FTP. A gente precisa só do banco de dados e do Apache. Professor, do Apache, já vou explicar por quê. Linguagem, a gente não precisa do PEL. Professor, precisa do PHP, a gente já tem um PHP. Também vou explicar. E ferramentas, a gente não precisa desse fake sendmail nem do WebAlyzer. A gente precisa do PHP MyAdmin. O que é o PHP MyAdmin? É uma ferramenta para a gente mexer no banco. Uma ferramenta gráfica para a gente criar a tabela lá, para a gente visualizar os dados. Muito parecida com isso aqui, mas obviamente muito melhor, né? Então, é uma ferramenta gráfica para você ver a sua tabelinha, para você criar sem precisar de SQL. Então, a ideia é facilitar a nossa vida. E essa ferramenta ela é feita em PHP, por isso que vem com PHP também. E ela roda, como PHP, ela é web, ela precisa de um servidor, então ela vem com o Apache.
Mais uma vez, não precisa se preocupar que isso aqui está tudo automatizado, né? É só desmarcar esses daqui para não instalar muita coisa. Ah, e se eu deixar? Não tem problema, vai funcionar igual. Mas eu não fico instalando coisa que eu não preciso. Então eu só preciso do Apache e do MySQL. O Apache ele nem deixa você tirar, ó, nem o Apache nem o PHP. O MySQL é opcional, mas o MySQL eu quero. E o PHP também é opcional e eu quero. Professor, eu tenho outra ferramenta aqui que eu usei na disciplina, o MySQL Workbench. Pode usar. É uma boa ferramenta, ela é desktop, ela é gratuita, pode usá-la também, tá? É que nesse aqui já tem o PHP MyAdmin, então não vou instalar outra, mas para quem quiser já conhece, pode usar. Deixa instalar no C mesmo, tá? Evitar problema. A linguagem inglês, se não é alemão. Next, next, next. Ele abre o site, fazer uma propagandinha. Eu vou fechando. E aí, next, vai instalar, desempacotando arquivos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o mais rápido. Preencher a chamada aí, 32. Pessoal, não esqueça de preencher a chamada. Eu tenho percebido gente que tá na aula e que não preenche. Quando eu lembro, aí eu dou a presença, mas se eu não lembro, que aí eu não vou ficar assistindo o vídeo, ver quem tava e quem não tava, aí fica com falta, tá? Então, muito cuidado. Unpacking, unpacking, unpacking. Welcome to Champ. O que a gente vai fazer com o Champ? Ele tem um painelzinho de controle só para a gente dar um start, iniciar. PHP, iniciar. PHP não. Iniciar Apache, iniciar MySQL. Só isso. Eu até não sei se no Windows, quando você reinicia o computador, se ele já não inicia isso automaticamente. Mas vai ficar um ícone na área de trabalho, é só clicar ali e rodar. E como fazer isso? Calma lá, a gente vai ver. Finalizando. Vamos lá, querido. Parece que da primeira vez que eu instalei foi mais rápido. Opa, finalmente. Quer iniciar o painel de controle? Quero. Então, toda a interface do Champ é isso aqui. Esse painelzinho de controle, com os serviços que ele oferece. Não é? Tomcat, Mercury a gente nem instalou, então está tudo desabilitado. Ele até mostra aqui, ó, disabled, os três. A única coisa que aparece habilitado para Start é o Apache e MySQL. Então a gente vai iniciar um e vai iniciar o outro. Ficou verdinho, é porque deu certo, inicializou. Se ficar vermelho, ele deu algum encrenca. Professor, e tudo isso aqui. Se quiser mexer em configuração, mas a gente não precisa. Tá? Não, não, não. Isso aqui a gente não quer ver nada disso. Okay? Posso fechar. Ele... Achei que ele ia criar um ícone aqui na área de trabalho, mas ele está aqui no C. Ó, o champ aqui. Aqui, ó. Champ control. Não tem um negócio de criar, enviar para... Aqui. Área de trabalho, criar atalho. Champ. Ó, rodei, ele continua com o serviço rodando, então não quer dizer que a gente fechar isso aqui, ele vai parar o serviço, ele está aqui embaixo. Tá?
Professor, como é que eu sei que realmente está funcionando? Tá, se ele está dizendo aqui que ele está funcionando, é porque tá. Mas vamos, claro, a gente quer usar ele. Então, o Apache, ele também é um servidor, um programa web, né? Então, ele vai rodar aqui no navegador. No localhost também. Só que não é na porta 3000 como a gente usa o PHP. É só localhost, porque ele roda no 80. Então, ó, ele já abriu o Apache, mostrando que é um Apache do Champ, o Champ rodando no Apache. Muito bonitinho, a gente não quer saber nada disso. O que interessa a gente aqui, ó, é a última opção no menu, phpMyAdmin. Isso aqui, né, é o que nos interessa. Então, localhost barra phpMyAdmin. Dá até para colocar na barra de favorito aqui, ó. Barra de favorito já está aqui. Vou fechar, vamos ver se ela funciona. Olha que sucesso, olha que maravilha. Localhost.phpMyAdmin. Então, isso aqui é que a gente vai usar para criar o nosso banco de dados, as tabelinhas, tudo bonito. Professor, muito botão, muita coisa, não sei se eu gostei. Fica tranquilo. Aqui do lado esquerdo estão as bases, e já tem 5 bases. Mas tudo do MySQL ou do próprio phpMyAdmin. A gente vai criar uma nova base, que eu vou chamar de Sebo, ou Sebo Retro. Sebo Retro vai ser o nome da minha base. Está criada, então ela já aparece aqui do lado, junto com as outras, né? Nossa, phpMyAdmin é gigante. Ela só não, o maisinho e o menos dela aqui não aparece nada, porque eu não tenho nenhuma tabela. Tá joia? Então tá aqui a nossa base de dados. Professor, dá para testar a conexão com MySQL? Dá para a gente testar a conexão com MySQL. Se a gente vier aqui, deixa eu ver se vocês estão vivos, estão assustados. Então, aqui. Estão vivos. Pessoal, eu sei que é bastante coisa, tá? Eu sei que assusta um pouquinho, mas assim, como eu falei, a gente está muito bem no nosso cronograma. Isso tudo que eu estou fazendo hoje, a não ser instalação, né? Instalação é sossegado, vocês podem ver o vídeo. Mas criar base, criar tabela, isso a gente vai fazer quantas vezes for necessário. A gente tem tempo para fazer isso, para vocês entenderem, da mesma forma que vocês vão ter tempo para fazer o projeto. Beleza? Então, sossego aí. Ok, então vamos ver aqui. A gente quer testar a conexão. Se a gente voltar na nossa aula 18, como era a conexão com o banco de dados? Só para a gente lembrar. Era isso aqui. Era uma linha dizendo conecte na base SQLite nesse arquivo, nesse banco de dados. E esse banco de dados era um arquivo que tinha que estar na mesma pasta, né? Senão a gente tinha que mostrar o caminho da pasta. Ele achava o arquivo, identificava como SQLite e sucesso, né? Estava conectado. A gente poderia facilmente, aqui nessa mesma linha, fazer um teste. Deixa eu abrir o meu comando com. Barra PHP, não, IFC. Não é barra, sim. Eu fico doido no Windows. Prog 2, aula 18, SRC. Banco de dados. Se eu faço um PHP conexão banco. Beleza. Então, aqui só vou chamar essa conexão. Vou fazer um conexão banco chamando o get conexão. É só para a gente lembrar como é que era. CLS PHP conexão banco. Não deu nenhuma mensagem, porque teoricamente está certo, né? Se a gente informar o nome do arquivo errado, ao invés de ser IFC, mandar UFC, como a gente ouve muito por aí. Opa.
Isso aí tinha que ter mostrado uma coisa. Aula 18, SRC. Aí ele cria, né? Claro, é que ele cria pra gente. Criou o banco UFC aqui. Deixa eu colocar errado aqui, então, SQLite com I. Agora ele deu erro, né? Não consegui achar o driver do banco SQLite, né? Então, beleza, é assim que a gente conecta no SQLite. Agora a gente quer ver no PHP, no MySQL. Então, vamos lá. Fechei demais a janela. Nesse admin que eu vou passar para vocês, como é que está o nosso tempo aqui? Temos 15 minutos, tranquilo. Deixa eu abrir de novo o admin. Eu já passei para vocês uma conexão banco. Se vocês olharem, já tem um negócio diferente lá. Opa, o MySQL parece que ele não é tão simples como o outro para conectar. Não é. Não é, mas também a gente só vai fazer uma vez. E por que ele não é tão simples? Porque o MySQL, ele é um serviço... Primeiro que ele é um banco de dados verdadeiro, né? Usado no mundo real por grandes sistemas. Então, o SQLite, ele é um banco que ele roda só localmente, né? Você acessa o arquivo ali local. E o MySQL não, ele está na rede, né? Muito dificilmente, para não dizer que no mundo real, grandes sistemas, isso não ocorre, mas também não vamos generalizar, mas muito dificilmente o seu banco de dados vai estar no mesmo computador que o sistema, né? Geralmente, os grandes sites, você tem um servidor com aplicação e você tem um outro computador com banco de dados, e eles conectados pela rede. Então, se está conectado pela rede, se eles estão em rede, para você conectar, você precisa de uma URL, um IP, alguma coisa para você acessar aquele computador, que é como a gente faz nas redes, né? Como é algo que requer segurança, afinal de contas, são dados do sistema, tem que ter toda a segurança do mundo possível, também tem usuário e senha. Então, por isso que a conexão com o MySQL e com qualquer outro banco, por isso que eu quis mostrar o SQLite antes, porque ele é mais simples de conectar, mas é só ele também. Todos os outros bancos, a gente requer mais informação. Se a gente olhar aqui, até vou tirar aqui, localização. Para conectar com o MySQL, a gente precisa de 4 informações. Primeiro que ao invés de começar com SQLite, agora ele começa com MySQL. 2 pontos. Então, começou da mesma forma, né? Nome da base, nome do banco, 2 pontos. Só que de 4 informações. A localização com um L, o nome da base de dados, o usuário e a senha. Localização é um IP, né? Ele está rodando no IP 192.168.355, que é um computador aqui do lado. Está rodando no site do IFC, então ele está no videira.ifc.edu.br. Pode ser também. Mas no nosso caso, como o servidor está no meu computador, é o IP 127.001, né? Vocês devem ter aprendido em redes que esse IP ele aponta para o nosso próprio computador, né? Ou usar o nome que a gente já conhece, fica mais fácil, localhost. Então, localhost é um nome de rede, é uma localização que aponta para o seu próprio computador. Então, beleza. Localização, ok. Nome da base de dados. Professor, o que é isso? É o nome do banco? Lembra que no outro, a gente apontou para o nome. Aqui, como não tem o nome do arquivo, a gente tem que apontar para o nome. Por que isso, professor? Porque, se vocês lembrarem, no meu MySQL, eu tenho várias bases de dados. Eu tenho que dizer qual que eu quero usar. É a base Information Schema, é essa Performance Schema, é a PHP-Admin, é a teste? Não, é a que a gente criou, que eu chamei de Sebo Retro. Então, o nome da base de dados é Sebo Retro. E aí, como qualquer serviço na rede que requer algum mínimo de segurança, usuário e senha, né?
Você acessa seu e-mail, tem usuário e senha. Acessa seu Insta, tem usuário e senha. Acessa a conta do... Vai comprar na Saraiva, tem usuário e senha. Tudo tem usuário e senha. E um banco de dados. Opa, Sebo Retro. Professor, não sei usuário e senha. Vamos tentar em branco? Vamos. Vocês querem tentar, a gente tenta. E aí eu vou testar igual eu testei o outro lá. Conexão, BD, get conexão. Só para a gente ver o estouro, né? E eu acho que vai dar errado, né? Usuário sem em branco. Vamos voltar aqui, não é na aula 18, é na aula 19. Sebo. Admin. Acho que está na pasta SRC, né? Tá aí o conexão banco. Então, PHP conexão banco. Opa! Ele já deu um erro. Uncalled could not find driver. O professor deu erro agora igual aquele SQLite. Porque o SQLite ele nem existe, né? Então ele não encontrou o driver. Mas o MySQL existe, né? Não está digitado errado. Mas por que ele não está encontrando o driver? Lembra que no SQLite, na primeira vez que a gente foi conectar com ele, a gente teve que fazer uma pequena configuração? Descomentar no arquivo lá? Lembraram? Lembraram, sim. Então a gente vai fazer igual. A gente vai vir aqui no C, a gente vai vir na pasta PHP, que vocês têm também, achar de novo aquele arquivo php.ini. Lembra que a gente pesquisou SQLite? Vou até pesquisar SQLite. Ó, a gente achou SQLite aqui e tirou o ponto e vírgula que tinha, porque ponto e vírgula é comentário, ou seja, não use, e a gente tirou para poder usar. A gente fez isso para o SQLite e vai fazer para o MySQL também. Então, logo acima aqui tem um PDO MySQL. Não é esse MySQL aqui, tá? É o PDO MySQL que está 4 linhas acima do SQLite. Então, vem aqui, também tira ponto e vírgula. Salva e fecha. Lembrando, é o php.ini, não é o production, não é o development. Tem que ser .ini, ou ini. Vamos ver agora? Ixi, espera aí, ficou ruim de ver. CLS. Mas já viram que deu problema, né? Olha, o negócio do driver já sumiu, o erro do driver. O que ele está falando agora? Access denied for localhost. O que ele falou? Acesso negado para o usuário em branco, né? Sem usuário, no localhost, que é a nossa máquina, na linha 10. E ainda colocou aqui, ó, using password no. Traduzindo, ele está tentando acessar um serviço no localhost, nesse IP, que por acaso é o meu computador, com o usuário em branco, sem senha. Não conseguiu, né? Então, na linha 10, que é exatamente essa linha aqui, né, que finaliza... A gente quebrou aqui, poderia ser uma linha só, tá? Isso aqui poderia ser isso aqui, que geralmente é, só para a gente poder enxergar melhor. Vocês olharem, são 3 parâmetros separados por vírgula. O primeiro é a URL, que tem o MySQL, host igual localhost, dbname servidor, usuário e senha. Professor, e agora usuário e senha a gente vai adivinhar até achar? Não, a gente não vai fazer isso. Né? Como eu falei para vocês, se a gente tivesse instalado o MySQL da forma raiz, a gente depois de instalar ia ter que fazer uma configuração nele, acessar ele aqui, aí tem uma uma tabela users, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Help, eu nem lembro qual que é a pasta. Ele tem uma pasta que a gente teria que inserir um usuário ali. É bem chato de fazer, vou ser bem sério para vocês. Só que a gente não vai precisar fazer isso, porque a gente usa o XAMPP. E no XAMPP, se a gente vier aqui no C, a gente estava na pasta PHP, agora a gente vem na pasta XAMPP. Olha, para vocês verem que o XAMPP realmente ele é para estudo, né? Porque ele vem com uma pasta chamada de senhas, uma pasta, um arquivo, uma pasta. Ele vem com um arquivo chamado passwords.txt. Então, nenhum serviço, né, seguro vai ter um troço desse aqui. Então, tá aqui, ó, passwords.txt. A gente abre e aí tá aqui, ó, o MySQL, o FileZilla, o Mercury, o WebDAV, todos com seu usuário e senha. E o MySQL, o que ele diz? Ó, o usuário é root.
E a senha não tem nada. Aí ele põe parênteses atrás, embaixo, abaixo. Means no password. Significa que não tem senha. Então, o usuário é root, mas não tem senha. Então, vamos aqui. O segundo parâmetro, root, sem senha. Então, deixa assim. Não põe espaço branco, tá? Espaço branco é um caractere, que é em branco. Se é sem senha, é sem nada. Ok? Vamos testar? Cruzem os dedos. CLS, conexão. Não deu mensagem de erro, ou seja, deu certo. Se a gente colocar ruta, tentou acessar como ruta, ó, e não deu certo. Não, é o root sem senha. Se eu quero acessar só sebo, unknown database sebo, não conhece a base de dados sebo. Então, tem que estar tudo correto. Ah, eu quero acessar no IP 192.168.5455. Está tentando conectar. Ele vai tentar até alguns segundos, vai dizer, ó, timeout. Não deu certo. Está tentando, está tentando, está tentando. Acho que não vamos deixar ele tentar tanto assim. Vai, desiste. Não? Ó, desistiu. Uma tentativa de conexão falhou porque o componente conectado não respondeu corretamente após um período de tempo. Então ele tenta por alguns segundos ali e não dá. Então veja que tem que estar tudo nos conforme, né? Tem que ser MySQL, MySQL. Ele também vai dar erro, né? Ele vai dizer que não existe drive para o banco MySQL. Ó, could not find driver. Tá? Então tem que ser MySQL. Tem que ter esses dois pontinhos. E aí tem que dizer host igual a localhost, né? A variável e aqui o seu valor. Ponto e vírgula, a variável dbname igual ao seu valor. Fecha string, vírgula, usuário, vírgula, senha, ambos string também, entre aspas. Se tiver qualquer coisa que fugir desse formato, vamos tirar esse ponto e vírgula aqui. Erro, tá? Então, é uma fórmula. Sem erro, ou seja, deu certo. É uma fórmula que tem que ser seguida. Deu qualquer errinho, primeiro vai ter que configurar, né? Tirar o ponto e vírgula lá do PHP ini, vai ter que... A senha não precisa olhar agora, você já sabe que é usuário e senha, é root e senha em branco. E fazer nesse formatozinho. Aí dá um get conexão em qualquer outro lugar, ou aqui mesmo fica mais fácil. E se não der nenhum erro, sucesso. O seu banco está funcionando. Ok? E aí, professor, né, temos a nossa página de administração, né, o esqueleto dela para a gente preencher, já temos o MySQL instalado, configurado e conectado. Agora é programar, galera. Agora não tem muito o que chorar mais. É a gente começar a fazer todos esses cadastros. Ok? Só que agora faltam 4 minutos para terminar nossa aulinha. Não vale mais a pena a gente iniciar nada, né? Não quero e não devo, e vocês não merecem que a gente faça isso na correria. Como eu falei, é muito detalhe, muita coisinha, e a gente tem tempo. Então, o nosso cronograma tá bem em dia. Então, para hoje, na verdade, vocês têm já uma atividade, né? Pendente para entregar segunda-feira, então eu não vou passar a atividade essa semana. E aí, na próxima semana que a gente vai começar a usar isso aqui de fato, né? Tem banco, né? Tem site, agora vamos começar a desenvolver. Fazer o cadastro, fazer listar, fazer pesquisar, fazer remover, alterar, deixar isso aqui tinindo, né? Em 2, 3 aulas no máximo a gente deixa isso aqui pronto e vocês vão fazendo em paralelo para o site de vocês, né? Temos mais 2 aulas. Semana que vem, dia 13 e na outra, dia 20. Inclusive, semana que vem, pessoal, eu vou ver se o Kennedy troca comigo de aula. Para a gente ter aula no dia 10, na terça-feira. Tudo bem para vocês? Se fizer essa troca? É ruim? É boa? Tanto faz? Não pode?
Por que não Mentira, pode, Lucas? professor, sem problema. Que susto. Tá, eu vou, mas isso a gente avisa, tá? Mas fiquem aí alertas que pode ser que a gente faça essa troca. Vamos ver se o Kennedy tá mais apurado que eu, às vezes para ele não é tão bom. Mas só essa semana também. E aí sim, aí a gente vai colocar toda essa bagunça que a gente fez, a gente dá uma retomada na aula que vem, né? Mas toda essa estrutura que a gente montou agora é só programar. E exatamente o que a gente fizer para o Cibo Retrô e que vocês fizerem para praticar em casa também, me entregar como atividade, vocês fizerem isso, entenderem, funcionar, é o que vocês precisam para o site. Então, vocês estão com a vida ganha. É a disciplina mais fácil de todas, as 85 que vocês têm esse ano. Nossa, a Laura até foi embora, tão feliz. O Vitor também. Não, o pessoal foi comemorar, né? Certeza. Gente, falta 1 minuto, então podem arrumar as mochilas de vocês, colocar a cadeira no lugar, desligar o computador, teclado, tudo bonitinho, tirar tudo que é lixo que trouxeram, papel de chocolate, copo descartável. E sextar, bom descanso, bom estudo para quem precisa estudar, colocar as coisas em dia. Mais 2 semanas a gente tem um recesso para dar uma esparecida na cabeça. Se arrepiou de feliz, eu acredito, Lucas. Isso acontece bastante comigo. E de parar de gravar, né? Ficar gastando gravação com papo. E vamos torcer aí, recesso, fazer a segunda